Olá meninas e meninos também, e meninas também, tudo bom? O vídeo de hoje não é um vídeo de brincadeira, é um vídeo sério. E você sabe que isso não é verdade porque eu não me aguento. Mas eu vou pelo menos tentar fazer um vídeo sério, eu já não tô conseguindo. Hoje, nesse vídeo, eu vou me pronunciar pela primeira vez sobre muitas das coisas, dos ataques de hate, de ódio que eu recebo na internet. Ixi, eu tô com um sotaque de Pernambuco? Amiga, você vai fazer esse sotaque nordestino? Sai, eu sou cearense, pra lá. Que vem acontecendo comigo sucessivamente na internet desde que eu comecei a fazer conteúdo há 3 anos atrás. Não pararam até hoje e depois desse vídeo muito provavelmente vão se intensificar. Esse vídeo não é bem um pronunciamento em si, mas é um vídeo que eu acho muito importante para o futuro, para coisas que vão acontecer nos próximos meses, que muito provavelmente vão colocar um pouco de gasolina nessa fogueira. Eu acho que vocês que são meus seguidores, vocês se preocupam ou vão estar no meio disso de alguma maneira. Eu vim aqui colocar os pingos nos is também por conta de eu achar que vocês também merecem algumas explicações. A primeira situação de hate extremo que eu sofri foi logo após a minha review do Coachella do Blackpink. Fui assistir o show do Blackpink no Coachella pelo YouTube e nas primeiras 2 músicas eu me deparei com erros que não são normais e nem justificáveis que profissionais com tanto tempo de carreira cometam. Nas primeiras 2 músicas não passou nem 10 minutos de show e eu percebi umas 20 desafinações e quebras. E isso não é normal e muito menos justificável. Onde elas inegavelmente desafinaram muito, mesmo com uma base muito alta ali tentando esconder os erros, mesmo a própria Billboard dizendo que os vocais delas estavam sólidos. Qualquer pessoa que ver a performance inteira tentando perceber ali o que aconteceu do Blackpink vai conseguir perceber tudo que eu falei no vídeo. Porque mesmo com a base altíssima, mal dando pra ouvir elas cantarem, você consegue perceber que elas estão desafinando. Mesmo eu não atacando, xingando, desrespeitando as meninas de maneira nenhuma. Até porque eu nunca fiz isso com ninguém que eu analiso. Começou como uma bola de neve. Vários tweets de pessoas falando da minha aparência, da minha voz, das minhas músicas. Do fato de eu ser uma pessoa cearense que estava estudando numa faculdade cearense. Isso fazia eu não ter autoridade pra falar, né? Já que eu sou nordestino. Inclusive foi aqui que eu sofri o meu primeiro ataque de xenofobia na internet. Nesse período, a minha vida foi resumida em passar o dia inteiro com a cara aqui no celular bloqueando qualquer tipo de perfil que tenha comentado coisas desrespeitosas. Foram centenas de vídeos postados no TikTok com edits me ridicularizando de todas as formas. Importante eu estar lançando esse vídeo exatamente na semana que o Kedan lançou um vídeo onde ele fala mais ou menos sobre isso, né? Sobre o comportamento dos fãs de K-pop na internet. E o Kedan, que tá há uns 10 anos produzindo conteúdo sobre isso, tem muito mais pra constatar sobre o comportamento das pessoas na internet do que eu, né? E o pessoal vai dizer, mas isso acontece em qualquer tipo de fandom, acontece na música pop, por exemplo. E, gente, eu não sei se é exagero da minha parte, mas eu acho que é bem diferente. Eu acho que quando a gente tá falando do pessoal que é fã desses grupos que vêm do modelo idol, é uma intensidade que não dá pra se comparar com outras indústrias. Eu vejo, por exemplo, criadores de conteúdo sobre cultura pop, gravando alguns vídeos, passando notícias, que, tudo bem, não tem problema nenhum, o pessoal no geral não tá xingando nem nada, mas que eu penso se fosse a mesma coisa transcrita pra um grupo de K-pop, nossa, a pessoa já ia estar recebendo ameaça até a 1000ª geração da família dela, sabe? Ia estar geral sendo amaldiçoado, porque é tudo 1000 vezes mais intensificado quando a gente tá falando do K-pop. Vou deixar o link do vídeo dele aqui, inclusive. Tudo isso é muito maior do que eu e por isso eu não fico mal. Eu não fico mal porque eu sei que existe uma história, eu sei que existe uma indústria cultural, beijo Adorno, completamente focada em alienar os seus ouvintes, a sua audiência. E nesse período de tempo em que estamos, qualquer pessoa que se levante contra essa massa, critique esses objetos tão queridos e amados pelo público, vai sofrer a mesma coisa que eu sofro. Então isso não é uma questão que tem a ver só comigo. Não é sobre mim, é sobre indústria cultural, a falta de estudos de filosofia e disciplinas que estimule o senso crítico dentro do ensino fundamental e médio, o que até existe uma tentativa, porém os professores formados há muitos anos atrás não estão preparados para implementar isso no país onde esse ano saiu a notícia de que mais da metade da população não leu um livro. Usando redes sociais
onde os CEOs, os responsáveis por elas, não proíbem a utilização das mesmas por menores de idade. Tanto comumente temos crianças cometendo crimes, igual eu recebo quase todo mês alguma criança colocando SMT nos meus comentários. Todos esses problemas são maiores que eu, portanto eu tenho consciência de que enquanto eu continuar fazendo vídeos de opinião, opinando, falando a minha opinião que vai contra a opinião dessas pessoas, eu vou continuar sofrendo esse tipo de perseguição. E mesmo eu nunca tendo falado sobre isso e sempre me colocando num lugar de, olha, nada me atinge, até porque pra mim esse é o lugar que a gente tem que se colocar quando estamos lidando com pessoas que fazem bullying. Eu fiquei, sim, arrasado. Eu vivi 1 ano e meio com muita ansiedade, muito deprimido. Eu tinha medo de ir no karaokê, de cantar no karaokê, que as pessoas estavam pegando vídeos de performances vocais minhas, onde não tinha nada de errado na minha voz, tecnicamente falando, e ridicularizando, tipo, olha, isso aqui é você, como você fala mal do vocal dos outros, sendo que tá entregando isso aqui. E era uma performance normal, onde eu tava cantando normalmente, ao vivo, sem autotune. E um monte de pessoas se juntando pra zombar disso, como se tivesse sendo uma coisa horrorosa, a mesma coisa que fizeram com Golden. Eu vou chegar lá. Então, isso foi 2023, estamos em 2026 e as coisas nunca mudaram. Até porque eu não parei de fazer o tipo de conteúdo que eu faço e também nem pretendo parar. Não parei, inclusive, porque naquela época eram os vídeos que faziam eu conseguir, às vezes, pagar meia hora no estúdio, pagar minha internet, comprar o meu primeiro celular velho que eu usava, que era um LG K12, que eu consegui pagar graças à primeira monetização que eu consegui no TikTok. E eu não vou ser sonso e dizer que eu sou uma vítima e eu sou o coitado. Não, gente. Eu realmente sei que eu fazia uns clickbaits, às vezes fazia hate bait. Eu realmente sei que às vezes eu pegava muito pesado, às vezes eu era muito técnico e pouco subjetivo na análise, o que é uma coisa muito importante quando se está analisando arte. Essas duas coisas são coisas que eu mudei muito agora. Hoje eu tenho todo um estudo de gêneros específicos e técnicas específicas desses gêneros, da cultura da pessoa, antes de chegar e falar da voz dela. E mesmo que falei de técnica, eu tento respeitar esse desenvolvimento que é inerente à cultura da pessoa, ou à expressão dela, ou à arte dela. Parei de fazer aqueles vídeos como, cantores que não são bons cantores, que era um total clickbait, gente. Não existe como comprovar que uma pessoa é um mau cantor, até porque não existe um critério único específico que consiga dar uma notinha de, você passou, você é um bom cantor, você não passou, você é um mau cantor. Inclusive, esses são os vídeos que sempre voltam à tona. Esses vídeos existem porque no primeiro minuto do vídeo eu falo isso, que não tem como dizer quem são maus cantores, mas que são pessoas que tecnicamente poderíamos fazer essa afirmação, que continua sendo uma coisa bem válida, já que estamos falando de arte, não é assim que se analisa a arte. Então entende que tudo isso era um clickbait bem forçado, e hoje é uma coisa que eu também não faço, inclusive até desisti de fazer, não faço mais aquele quadro que eu peguei do Márcio Guerra, a Desafinação Bizarra, porque o título também já é uma coisa super forçada, que já faz as pessoas entrarem no vídeo com uma emoção muito precipitada. Isso não é o que eu quero nos meus vídeos. E eu prezo por uma discussão respeitosa e com argumentos plausíveis e não só toda essa comoção. Então criou-se argumentos como, vai lá e faz melhor, que é o que eu vejo todo santo dia. Mas você também não canta nada, quem canta bem é você, né? Você quer argumentos assim que são ad hominem. O que é uma ad hominem? Ad hominem é uma falácia argumentativa na qual você ataca diretamente a pessoa que está argumentando e não o argumento dela. Então, quando alguém vem pro meu comentário e dizer, Jack, mas você canta mal, nem devia estar falando, essa pessoa está dizendo que eu canto mal. Ela não está comprovando que o que eu estou falando tá errado. Significa dizer que você pode vir pros meus comentários, falar do meu cabelo, falar da minha pele, falar da minha boca, falar dos meus dentes tortos, falar que eu sou cearense, me chamar de
o que for, e nada muda o fato de que qualquer pessoa que entre nas performances do Coachella de 2023, performance do Encore do Jimin, as performances do Encore do Eilish, na performance de Runaway Da Chuyo, quando eu falo sobre tensão no pescoço, na análise da Whitney Houston, que é uma coisa que até hoje os fãs dela me atormenta, da Rihanna também, onde eu falo sobre a questão do pescoço. Se você for ver qualquer performance dela, vocês veem ela levantando o pescoço, acumulando, vem aqui. Isso são coisas que não importa o quanto você me ataque, não vão deixar de existir e não vão deixar de ser facilmente comprováveis. Então eu tento analisar de uma maneira científica. Ali eu não estou falando a minha opinião ou o que eu acho, apesar de eu falar o que eu acho, porque acho importante. Não adianta só eu querer falar bem ou eu querer falar mal se não tem nada bom ou ruim pra eu falar. Isso é uma coisa que acontece até mesmo comigo. Tem pessoas que eu amo vocalmente falando, tipo a Hayley Williams. Pra mim, a Hayley era uma cantora esplêndida, perfeita, que não cometia erros. Mas na semana que eu fui analisar ela e fazer o meu estudo, eu passo a semana inteira vendo shows, vendo performances, DVDs, ao vivo de forma crua. Inclusive, essa é uma diferença das minhas análises para de outros professores e técnicos vocais que analisam vocais editados. Eu não faço isso. Por isso a minha análise vai ser bem diferente também. Eu percebi que a voz da Hayley também tinha seus problemas. E eu nunca tinha percebido isso, porque mesmo eu me entendendo de voz, eu nunca parei pra tentar perceber essas coisas. E talvez seja só por isso que você que é fã não entende. Mas o meu trabalho aqui é realmente esse. É trazer a percepção, trazer uma visão diferente, baseada na realidade, não em voz na minha cabeça, não no meu achismo, não no meu sentimento, não no que eu acho ou deixo de achar. Então, nas minhas análises, nem são as minhas opiniões em si. Porque se for pela minha opinião e meu favoritismo, amor, eu ia só falar bem da Hayley. Jack, mas outro professor de canto falou outra coisa. É o dever dele, é a obrigação dele falar outra coisa. O Daniel Lotoy fez um vídeo reagindo ao meu vídeo falando do Bruno Mars. Inclusive, foi eu que autorizei ele. Falei, tudo bem, pode postar esse vídeo, poste. E ele complementa sobre outras partes boas da técnica do Bruno Mars que eu não comentei no vídeo. Não tem a técnica pra encaixar. Eu não acho que ele não tem a técnica pra encaixar, tá? Eu acho que o que rola é que, às vezes, a gente tá cansado. A gente isola esse fator, tira esse fator fora da equação. Mas sim, levantar pescoço, subir postura, fazer compensação, tá certo, Jack, ele tá correto. Só que tem que levar em consideração que, às vezes, essas coisas começam a acontecer em demasia por cansaço. E pra mim é exatamente sobre isso também. É você pegar um vídeo meu, da minha análise, da minha observação, ver o vídeo de outro professor, ver de outro, ouve você mesmo essas performances e tenta analisar. Então me assusta um pouco essa ideia de que a maioria das opiniões pode definir o certo e o errado, e não é assim que funciona. Pode eu, Cássio Barbosa, Daniel Lotoy, Márcio Guerra, Leandro Voss se juntar todo mundo e concordar numa coisa, e ainda assim vamos estar errados. E aí vem a outra falácia. Apelo à autoridade. Por isso também, eu nem começo os meus vídeos me apresentando mais. Só começar o vídeo porque eu não preciso ser alguém para fazer uma análise. Não, eu não preciso cantar melhor do que ninguém, eu não preciso ter a voz melhor ou mais técnica do que ninguém, fazer músicas melhores, salvar música pop, ser tão consagrado vocalmente quanto a Whitney Houston, ter 20 Grammys pra ter uma opinião. E essa é a burrice dessa argumentação, porque se for por isso, amor, você não pode falar do governo Lula, porque você já foi presidente? Você vai no restaurante, te serve uma comida podre, estragada, e você não pode reclamar, porque você é formado em gastronomia? Você é cozinheiro? É um argumento idiota de gente idiota, sem argumento. Agora vamos para o ponto sensível. Jack, e a sua voz? Por conta de todo esse hate, a minha voz e pessoas atacando a forma que eu canto, a forma que eu performo, eu excluí o máximo de performances que eu consegui. Eu ficava com crise de ansiedade de verdade, assim, imaginando que se eu fosse num karaokê e cantasse mesmo no karaokê, né, bebendo lá, só me divertindo e cantando qualquer besteira, alguém gravaria e no outro dia estaria lá um vídeo com 20 milhões de views e pessoas zombando de mim. Então fiquei todo esse tempo sem cantar. Eu parei de cantar. Foi na época que eu também desisti de fazer música, porque eu tava só focado em estudar e dar aula de canto. Então fiquei só dando aula de canto para os outros. Parei de cantar, parei de focar na minha voz, uma vez que nem tinha mais pra quê, né? Porque qualquer vídeo que eu postasse, os comentários se enchiam de gente zombando de mim e do meu timbre de voz. Mas eu fui meio que curando isso, inclusive com o canal aqui. Eu via que eu postava o vídeo e ninguém
comentava nada extremamente negativo, eu precisava desse choque de realidade, até porque, gente, todas as minhas notas na faculdade, nas disciplinas de canto, eram 10. Não tem uma única cadeira de canto que eu tenha um 9,5. É tudo 10, 10, 10. Me apresentei 2 vezes no Teatro José de Alencar, em Fortaleza, que é um dos teatros históricos de Fortaleza, no Teatro Santa Isabel, em Recife, com o Coral Orlando Leite, que eu participo, ao vivo, sem autotune e sem desafinar uma nota sequer. Então lembrar, né? Será que uma pessoa que canta tão mal assim tiraria notas boas em disciplinas de canto? Performaria nos teatros mais conceituados do Nordeste? Eu sei que eu tenho um timbre de voz que não é comum. A minha voz é muito suave, ela é muito doce, não é uma voz potente. O volume da minha voz falada, assim, quase não dá pra ouvir. E cantando é a mesma coisa, mesmo eu cantando música lírica. Não sou tão potente quanto o Pavarotti. E eu jamais vou soar potente como o Pavarotti, porque a minha voz não é potente. E não tem nada que eu faça pra mudar isso. Sobre a performance de Gold, onde eu falo do meu nasal, o que não é um nasal, é o uso de glote. Vou deixar aqui o vídeo onde eu falo sobre isso, esclareço algumas das críticas pseudotécnicas que tentaram fazer. Falando de timbre, tem várias formas de eu mudar o meu timbre. As pessoas não gostam do meu timbre de voz e eu poderia cantar assim, como o Hugh Jackman. E eu sei que se eu cantasse assim, a minha voz seria mais aceita, talvez, porque é uma voz mais masculina, mais grave, né? Mais robusta. Mas eu não sinto que ela é minha. Quando eu canto, que nem eu canto em Tutóia, por exemplo. Passar o dezembro observando a oscilação azul verde da aurora. Talvez não me sentisse solitário ouvindo meu ouvindo meu o quê? Meu cooling. Calma, YouTube, tem uma reticência aqui. Aqui que eu sinto que é uma música que é pra minha voz, que respeita a leveza, a suavidade e o agudo dela, né? Que se for pra cantar grave, eu também consigo. Mas se eu ficar cantando aqui, eu fico doente. Ou eu entrego às pessoas a voz, o timbre que elas querem, o timbre especial, o timbre único que elas querem, e eu faço mal pra minha saúde vocal porque não é o natural da minha voz, a minha voz não foi feita pra isso. Ou eu abraço o que a minha voz é, aceitando isso e trabalhando com isso ao meu favor. Eu cresci na igreja evangélica e eu ouvia todo o tempo que eu tinha que cantar que nem homem. Colocavam músicas do Fernandinho pra eu cantar. Se nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei, ó. Gravíssimo, aqui nem é o que parece que eu tô falando, não tô nem cantando. Enquanto eu só queria cantar músicas mais femininas, que era o que eu cantava e parecia assim que a minha voz, parecia que a música foi feita pra mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Pra mim isso parece bem mais apropriado e sempre pareceu mais apropriado. Eles queriam que eu cantasse de uma maneira mais grave, mais grossa, mais encorpada. Que nem homem, né? Ai, gente, as coisas que nós não binários temos que passar e ouvir. Hoje eu não tenho mais medo da minha voz, eu não tenho mais vergonha da minha voz. É exatamente por isso que eu estou trabalhando em muitos covers. Esse ano vai ter muito cover, vai ter muita performance ao vivo. Vou mostrar pra vocês a minha voz. Eu sei que vai ter gente que vai me criticar por a minha voz ser feminina demais, ser aguda demais, ser leve demais, suave demais. E eu já tô pronto pra isso e eu estou aqui preparando vocês pra isso. Pra isso que esse vídeo aqui existe. Sobre as minhas músicas, eu sou um artista independente que às vezes eu tenho 3 horas pra gravar todos os vocais de uma música de 6 minutos. Por isso, Tutóia foi lançada como demo também. Mas agora, dia 31, eu vou estar lançando outra música que ainda também não entra nesse lugar de perfeição, até porque eu ainda não tenho condições, mas ela se chama Feel Anything. O link pra Prestige vai estar aqui na descrição. Eu vou lançar performance ao vivo, vou divulgar essa música. E eu sei que em todos os vídeos de divulgação, provavelmente vai ter milhares de comentários, de gente zoando, de gente falando da minha voz, falando do autotune da minha voz. Por mais que eu vá lançar performance ao vivo sem nenhum autotune, mas eu não vou mais deixar o medo, a vergonha sufocar a minha expressão. Bom, basicamente é isso. Eu espero que vocês estejam prontos também para lidar com esses comentários. Da mesma forma que eu estou. Saibam que eu jamais vou deixar de falar a verdade. Jamais vou mudar a forma que eu faço o meu conteúdo, a não ser por uma questão ética. Não vou mudar esse jeitinho de fazer análise que eu sei que só eu sei. E por isso vocês me seguem até hoje. Ninguém, nem nada, vai me parar. Se inscreve no canal
Eu vejo vocês no lançamento de Feel Anything.